Este vídeo tem o apoio da loja Vintage Play, a casa do retro gaming no Brasil. Vendas de jogos, acessórios e consoles raros para colecionadores. Você está precisando completar a sua coleção ou até mesmo pensando em começar uma? Compre com toda a segurança e qualidade na loja líder no Mercado Livre em retro game. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alexandro Magalhães e seja bem-vindo ao canal Conhecendo e Desvendando Jogos. E depois de muito vocês insistirem, aqui estou eu com a segunda parte do vídeo das fases mais difíceis de Donkey Kong Country. Eu sei, em 10 minutos de vídeo não dá pra falar de todas as fases mais difíceis, não com tanto destaque quanto eu dei no primeiro vídeo. E muita gente comentou sobre outras fases dos 3 episódios que causaram muitos problemas, e é justamente sobre elas que eu vou falar aqui nessa segunda parte. Lembrando que também não dá pra falar de todas elas, e por isso eu selecionei as 2 mais votadas de cada jogo. Então antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever se não for inscrito. E eu recomendo assistir a parte 1, para você não comentar aí uma fase que eu já tenha falado antes. Vamos lá! Donkey Kong Country 1 Tanked Up Trouble. Essa foi a fase do primeiro Donkey Kong mais pedida por muita gente, e eu realmente não sei como foi que eu me esqueci dela, porque foi uma das fases que mais me deu dor de cabeça na minha infância. Nessa fase, a gente precisa pular em plataformas como se fossem carrinhos, e elas têm umas luzinhas que mostram a quantidade de gasolina, digamos assim, dos carrinhos. Conforme vai acabando a gasolina, o carrinho vai ficando mais devagar, até que acaba por completo e ele cai. E é aí que entra o macete da fase, porque a gente tem que ficar pegando esses barrilzinhos com gasolina, o que é muito difícil de fazer, porque tem muita abelha em volta, tem muito inimigo atrapalhando. É uma fase que me deu muito problema. Eu lembro que eu morria nela, dava game over e eu tinha que voltar pro mundo anterior, porque o save desse mundo é quase no final, então me atrapalhava bastante. Eu tive que jogar muito essa fase para conseguir passar. Donkey Kong Country 1 Platform Perils. Se a primeira fase do último mundo já mostrava que ele ia ser insuportável, o que dizer da última fase do último mundo? Sério, essa fase é uma prova definitiva para os verdadeiros jogadores de Donkey Kong Country 1. Com exceção do começo, do meio e no final, em alguns lugares onde a gente precisa pular nas plataformas, essa fase não tem piso. Tudo é em cima das plataformas. E a gente tem que ser muito ágil para pular de uma plataforma para outra, porque quando tá chegando no final, ela vai perdendo força e cai. Então se tu não pular em alguns lugares no momento exato, tu perde a plataforma seguinte e morre. E para piorar ainda, é cheio de clones na frente, ou crushers imortais que nem o Donkey Kong consegue matar pulando em cima. E quando chega no final da fase, a gente tem que pegar os barris e calcular o momento exato para jogar nos crushers imortais, porque senão a gente perde a oportunidade de matá-los. Eles ficam lá, o Donkey Kong pula, cai e a gente joga o controle na parede. Donkey Kong Country 2 Clubber Carnage. Essa, sem dúvidas, foi uma das fases mais pedidas nos comentários da parte 1, mas eu não coloquei ela porque eu não me lembro de ter sofrido muito, mas um comentário em especial me fez relembrar uns momentos sofridos nessa fase, que foi o deste rapaz que fala sobre os emuladores. Pra quem não conhece ou não tá lembrado dessa fase, ela é cheia dos clubbers, aqueles barris que tem um jacaré dentro, que às vezes nos tiram banana, às vezes nos tiram vida, mas principalmente nos empurram pra longe, e a gente precisa pular em barris para poder seguir nas plataformas. Alguns desses barris são barris de giro, então a gente fica segurando o direcional para girar ele em todas as direções e mirar para pular para o barril seguinte ou para a plataforma seguinte. Só que quem joga esse jogo nos emuladores tem um pequeno bug, porque quando a gente pula nele, ele fica automaticamente girando descontrolado. Então a gente tem que ter uma mira muito precisa na hora de sair do barril, porque senão já era, cai no espinho, cai nos buracos, bate nos inimigos e morre. Essa fase é muito problemática, principalmente para quem joga nos emuladores. E eu, durante muito tempo, joguei em emulador, porque eu tive essa fita depois de muito tempo. Antes eu só alugava ela, então algumas vezes eu zerei em emulador e essa fase me fez usar muito save state. Donkey Kong Country 2 Toxic Tower.
Essa sim foi a fase campeã de comentários na parte 1 do vídeo, e eu realmente não sei por que eu não citei ela, já que ela é um problema pra mim até hoje. Toxic Tower é a última fase do penúltimo mundo e é aquela em que a gente se transforma na cobrinha Ratley e fica subindo a torre do castelo do King K. Rool enquanto sobe desesperadamente um rio ácido na nossa direção. E o mais complicado dessa fase é que, assim como outras que eu já citei aqui, ela não tem um piso plano. A gente fica subindo nas plataformas, batendo em abelhas e muitas vezes tem que ser pontual e crucial nos saltos, porque se errar 1 milímetro cai e já era, tem que começar tudo de novo. E há poucos dias mesmo eu tava jogando no meu Super Nintendo e tomei um couro pra essa fase, sendo que é um jogo que eu jogo, sei lá, uma vez por mês. Toxic Tower realmente não podia ter esquecido no vídeo anterior e fica aqui a lembrança para essa fase miserável, com essa cobra miserável e essas abelhas miseráveis e esse maldito pulo miserável que não é sempre que acerta. Donkey Kong Country 3 Lightning Lookout. Eu tinha feito apenas uma rápida citação sobre essa fase no final da parte 1, mas muita gente comentou sobre ela e depois eu li em alguns fóruns e até vi outros vídeos e muita gente coloca ela como uma das 3 mais difíceis da trilogia. Eu particularmente não acho essa fase tão difícil, talvez porque eu tenha pego a manha dela desde o começo, mas graças ao comentário alheio eu preciso incluir ela nesse vídeo e dar destaque para ela. A gente precisa ficar desviando dos raios que caem e a melhor estratégia é ficar carregando besouros ou barris, porque daí os raios caem em cima deles e não pegam na gente. Mas quem disse que isso acontece tão facilmente? Principalmente quando a gente controla o Kid no lugar da Dixie. E é aí que mora o problema, porque os raios só vão bater nos besouros ou nos barris que o Kid tá carregando se eles vierem de frente. Se eles vierem de trás, já era, fudeu, morreu. E quando chegava na parte em que a gente tinha que andar pela água, era um problema, porque se o raio caísse na água e tu tivesse dentro, já era, torrava que nem os caras que a Nazaré Tedesco matava na novela. Então essa fase realmente é um pouco complicada, embora a gente pegue a manha dela facilmente, até a gente se dar conta disso, ela é uma fase bem chata. Donkey Kong Country 3 Stamp and Sprint. Crematoa, o mundo secreto de Donkey Kong Country 3 foi um desejo de muita gente na época do seu lançamento. Nem todo mundo sabia como chegar até ele e poucas revistas deram a dica exata de como chegar até lá. E por isso, quem chegou em Crematoa ficou com aquela expectativa de uou, um mundo secreto com fases impossíveis e difíceis. Mas ninguém imaginava que logo na primeira fase o pesadelo já começaria. Nessa fase, a gente se transforma na elefantinha Ellie e precisa fugir desesperadamente de alguns ratos que assustaram ela. Só que ela foge muito rápido e a gente não consegue prestar muita atenção nos obstáculos que chegam. Então às vezes a gente tá super empolgado pulando e de repente tem uma abelha, ou a gente acha que não precisa pular e vem um inimigo ou um buraco e a gente morre. Essa fase foi responsável por muita frustração, principalmente para quem quiser completá-la, porque quando a gente começa a fase a gente pode pegar aquele passarinho que fica por cima, então tem que calcular muito bem os pulos para que ele não bata nas abelhas e chegue no final da fase para se transformar num bônus e a gente poder completar a fase. Essa fase, meus amigos, é o cão chupando manga, é o Satanás de calcinha. E aqui ficam apenas mais alguns exemplos citados por vocês mesmos nos comentários da parte 1, com fases bem difíceis da trilogia original Donkey Kong Country. Lembrando que eu incluí essas fases totalmente baseado nos comentários de vocês, claro, falando das minhas experiências, mas dando total atenção aos pedidos de vocês. Se vocês acham que ficou faltando mais fases, comentem porque talvez role uma parte 3. Digam também se essas fases citadas no vídeo dão dor de cabeça e quais as partes delas que mais causaram problemas para vocês, ou se vocês são os fodões que passam das fases sem problema nenhum. E é muito importante registrar que os comentários aqui são basicamente sobre as primeiras vezes que a gente jogou. É claro que depois de ficar anos jogando a mesma fase, a gente sabe muito bem o que precisa fazer nela. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever se não for inscrito, assistir a parte 1 e assistir aos outros vídeos do Conhecendo e Desvendando Jogos. Sigam nas redes sociais e participe do nosso Apoia-se para entrar num grupo exclusivo, ganhar brindes, ficar por dentro dos vídeos, assistir antes de todo mundo, dentre outras coisas. Um abraço para todo mundo e até mais!